Agora pode. Então, vamos mais serenos, mais calmos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos pedir, agradecer e louvar por este momento maravilhoso que estamos aqui, neste grupinho do NEP, e assim vamos iniciar a nossa prece. Pai nosso, disse Jesus, Pai do universo e do mundo, dá-nos forças e coragem para continuarmos nesta caminhada que é a vida. Dá-nos luz, fazei brilhar a tua luz nos nossos corações de amor. E assim, de mãos dadas, caminhando nesta caminhada em direção a Deus, e tendo como exemplo o teu Filho muito amado, Jesus, agradecendo também ao Filipe como nosso mentor, por estamos aqui por ele, que nos tem puxado em direção e proclamando este Evangelho para nós podermos evoluir e avançar. E assim vamos dar início a nossos estudos da NEP, que assim seja. Assim seja. Obrigada. Obrigada, Beth. Muito bem. Quem quer fazer a nossa leitura do trecho da nossa nova perícope, do 1:26 ao 30? Vamos lá, Nica. Obrigada. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parente. Ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Obrigada, Nica. Nada. Alguém quer fazer alguma consideração sobre o que a gente conversou semana passada? Falamos um pouquinho aí do 6º mês, praticamente falamos sobre isso e um pouquinho sobre o Gabriel. Eu lembro-me, se puder dizer alguma coisa, que até foi a Helena, que eu acho que não está, ou já, Não tá, Helena? era sobre o 6º mês ser um mês mais fértil, em que tudo estava a acontecer na natureza, as colheitas, e, e também a zona onde Maria se encontrava, Nazaré, por também ser um sítio, digamos, abençoado nessa parte. Era um sítio em que havia mais água, mais umidade e, portanto, a natureza oferecia o que era necessário com mais facilidade. Também consideramos que por aí
haveria uma partilha, uma interajuda maior do que eventualmente noutro sítio onde já houvesse, digamos, troca de, em vez da troca de bens, houvesse a necessidade de os comprar ou dos, portanto, foi nesse lugar assim mais, digamos, recolhido de alguma forma que esta jovem se encontrava e que foi agraciada com essa benesse de ser escolhida, não é? Sabendo nós que não há casos e que ela já deveria ter tido uma preparação também para que isso pudesse acontecer e que seria já um espírito com uma evolução também muito à frente. Pronto, Sim, eu sim. fico-me aqui porque já não lembro de mais nada assim que vá acrescentar muito mais sem me espalhar. Sim, a gente retomou essa questão dos lugares, né, da diferença da Judéia, da Galileia, de ser um local mais reservado, que já não tinha esse intermédio aí do dinheiro, provavelmente, né? A Nika que falou isso no outro encontro também, que era mais na base da troca e que provavelmente era um lugar muito mais fértil, muito mais, ai, muito mais Humano, isso, humano nesse sentido de produção, né? De entrega e da natureza, de propiciar tudo que era necessário ali para todos naquele lugar, naquela cidade que, né, é colocado como cidade, mas a gente sabe que era uma aldeia, que era muito pequena, que nunca tinha sido citada em lugar nenhum, o nome de Nazaré. Então já estava ali, né, separada, reservada para receber esse anúncio, receber essa família divina que foi preparada para receber o nosso mestre. Minda, alguma coisa? Eu sei que você chegou no finalzinho. Eu cheguei muito no final e não tive muito tempo para ver hoje, porque só hoje. Mas lembro-me, vi um pouquinho há pouco e gostei muito do exemplo que nos trouxe da árvore da vida. Achei muito engraçado, porque. E tirei só algumas palavrinhas. Nós temos que permitir que estas lições também venham a nós, do anúncio de Jesus. E depois, como se falou na árvore, achei muito engraçado porque a árvore da vida, esta referência já existia na época da Cabala, é o percurso que temos que percorrer para que a nossa espiritualidade também se vá aperfeiçoando e nos conectamos com o universo e com o Pai. Falou-se da parte central, que é o número 6, tudo refere-se também com o sexto mês, provavelmente se calhar tem a ver, não é? A parte central da árvore que se chama Tifaret, cada pedacinho também terá o nome de, agora aqui, baralhinho, porque está escrito em muito pequenininho. Seiferot, será? Cada uma é uma sefirote, né? É isso. Cada etapa. Cada pedacinho da Uhum. árvore da vida. O sexto está bem no centro da árvore, então está ligado, tem mais ligação com, com o nosso. Está ligado a várias partes, não é? Com o nosso inferior, com o nosso eu inferior, que ainda está pouco desenvolvido, e com a parte mais superior. Então trazemos este plano para nossas vidas. Achei interessante, mas eu vi isso muito à pressa, porque já foi agora à tarde. Saindo do plano inferior que estamos e aproximando-nos mais do plano superior, que é a nossa espiritualidade, com as coisas de Deus. O número 6 está relacionado com o centro e que é equilíbrio, com Jesus, que nos leva ao caminho, assim como ele disse.
ninguém vai ao Pai sem ser por Ele, não é? E como também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tirei só alguns apontamentozinhos. A Patrícia também falou na contemplação, lembrou-se também do silêncio que se fez com Zacarias e Isabel, que se fez sentir neste anúncio. Este é o caminho que nos leva a Deus, depende das nossas escolhas, somos nós que também podemos escolher o futuro, o nosso destino, como a Patrícia falou também. E foi isto. Depois falou-se também no sexto mandamento. A Patrícia perguntou qual seria o sexto mandamento e depois houve uma resposta, não é? É não matarás. Ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Então, o que Jesus veio trazer para nós é a esperança também de sermos melhores a cada dia. O número 6 representa também esse limite da nossa imperfeição. No número 7 já é a perfeição divina. Então, nós estamos no sexto mês de gestação, não é? Nós vamos adicionando cada vez mais novos, até o infinito. Então, fixei esta parte porque achei engraçado. E depois, porque o 10 é Deus, não é? Deus é perfeição absoluta. E nós nunca chegaremos, ou nunca quer dizer, nunca chegaremos a Deus. No sexto mês, também o anjo Gabriel foi enviado a Maria, à cidade de Nazaré, não é? Como a Patrícia estava há pouco a falar, a cidade provavelmente era pequenina, mas na altura se calhar já se chamava cidade. Então eu veio fazer esta conexão novamente neste novo anúncio, que é o nascimento de Jesus. Também falou num outro mensageiro de Cristo, Maomé. E Gabriel também veio a Maomé Sim. depois, então ele vem, né? É um mensageiro muito importante que vem trazer esses anúncios nesses momentos aí, É isso. divisores de água para a nossa história. Por isso estamos a caminho de semear o progresso, vai-se fazendo a pouco e pouco, vamos aprendendo uns com os outros, tirando um pouquinho daqui, outro dali, ouvindo aqui, ouvindo ali. Quem trouxe para nós este anúncio de Jesus para nossas vidas, o bem que vamos fazendo, já trazemos Jesus também um pouco dentro do nosso coração, é a nossa centelha divina, que fica e nunca se apaga, não é? Porque uma hora que chegue até nós, acho que dificilmente já vamos deixar. E essa chama esse magnetismo do Pai, porque Ele cuida de nós, essa emanação vibra em nós. Portanto, o cérebro vai evoluindo moralmente, a pouco e pouco. E é isto, tirei poucos apontamentos porque realmente no último NEP não consegui estar presente e só ouvi algumas coisinhas. Obrigada. Tá ótimo, obrigada, Minda. Mais alguém? Colocar alguma coisa? Eu já ia chamar você, Felipe. Não, Martinha está primeiro. Estou com a tela mais para cá, não vi a mãozinha dela levantada. Eu estou sempre a sair e a entrar porque pensava que era da câmara do computador, comprei uma câmara portátil, mas acho que é mesmo o PC que deve estar a dar o berro, mas pronto, passemos à frente, estou sempre aqui, peço que estou na discoteca. Achei muito curioso o simbolismo do sexto mês, porque o sexto mês simboliza uma das etapas de um processo divino que está próximo a concluir-se, e por isso aparece então o anjo, próximo dessa última etapa, aparece o mensageiro divino para confirmar que realmente está próximo o fim, e o fim
de quê? De algo, o fim de algo que está de bom para acontecer. Ou seja, só um bocadinho, aqui estou eu, para confirmar que o fim se aproxima. O fim aproxima-se para que algo de bom possa acontecer. E se nós compararmos no fundo e conseguirmos fazer esta analogia em relação àquilo que nós acabamos por passar, não é? E pelo aquilo que nós já passamos até chegar a estes momentos deliciosos do NEP, acabamos por também ter aqui uma conotação nossa, ou seja, nós quase que tivemos a confirmação de que algo teríamos que passar, tudo por um processo, para podermos estar aqui, ou seja, para que algo de bom acontecesse, seja fosse pelo projeto, mas neste caso pelo NEP, não é? E eu neste simbolismo do 6º mês revejo muito em nós que estamos aqui neste estudo. E era só para deixar estas palavras. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Marta. Não, é maravilhoso isso, maravilhoso. A gente precisa chegar a determinados pontos para a gente conseguir passar para o próximo ciclo, né? E esse anúncio vem exatamente como você falou. Os anúncios vêm aí nas nossas vidas para que a gente perceba que já está num momento de que uma outra coisa vai acontecer nas nossas vidas, né? E que a gente se abra para isso e se entregue para esse novo momento que vai chegar. Felipe, por favor. Olha bem. Então, eu estava de relacionar aqui lá com a Gênese bíblica. No 6º dia, Deus criou os seres vivos, o homem, e há aqui um símbolo do Adão, né, do homem, Adão e Eva a viver no paraíso, que é no fundo um estado espiritual, uma grande analogia para nós de um espírito puro, né, que vive num paraíso, num céu, num local onde a moralidade é sublime, onde tudo é aventura. Relacionando isso com aqui o anúncio no 6º mês, é que Jesus, o nascimento de Jesus, o mestre, ele é considerado o segundo Adão. Ou seja, é o Adão, aliás, tenho aqui uma referência da primeira carta de Coríntios, que diz assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Ou seja, a vinda de Jesus é o verbo de Deus que se fez carne, né, como diz João, mas é a manifestação de Deus, é a vida de Cristo, que é o símbolo e a efetivação desse ser perfeito. Ou seja, um modelo construído. Se por um lado nós estamos no processo de construção, o anúncio do nascimento do Cristo é que é o paraíso na terra, digamos assim. É um paraíso não de uma forma simbólica, mas de uma forma prática. Ou seja, Deus manifesta-se através da vida de Cristo, de Jesus, através da sua própria vida. E isso é muito bonito porque é o anúncio disso. É anúncio do amor de Deus, sobretudo para todos aqueles que estão nesta caminhada. Uma vez que ele se intitula, né, e é de facto, ou se intitula, é o caminho, a verdade e a vida. Então, é olhando para Cristo que nós vamos encontrar o nosso caminho, né? Ou seja, é a meta a atingir, é nós sermos como Jesus. É o grande desafio e por isso ele se fez carne. Muito bem. É o anúncio de que é possível chegar nesse paraíso, de que há um caminho, de que há um roteiro para a gente seguir e que ele é possível. Não é uma coisa inatingível, Utópica. né? Utópica, exatamente. E
Não sei, Felipe, se naquele encontro que você participou lá com o Aloísio, ele chegou a falar alguma coisa do número 6, eu sei que ele ia abordar algumas coisas em Chegou, relação a... ele falou do homem como um intermediário de Deus, ou seja, o Cristo num plano maior e o homem, nós, num plano menor, não é? Nós também temos essa questão da cocriação, mas se calhar vamos deixar para o próximo episódio, que ainda tenho que ver melhor também que aquilo traz conteúdos muito interessantes. Ele fez, ele fez através de um método Uhum. gematria, que é através dos números, ele faz ali umas contas para chegar, neste caso, ao número 6. 4.000 ficou com o número 6, que é uma simbologia da Cabala. Essa simbologia tem a ver com o homem, né? Mas enquanto vocês falam, eu vou aqui dar uma olhadela aqui no vídeo, porque tem lá as referências. Até já. E o número Já volto. 6, já volta, ok. E o número 6 também é muito referido ao número, ser o número da família, referente à família. Então também a gente pode fazer essa associação desse anúncio, dessa nova família aí que o Cristo vinha trazer para nós, né? Ele vinha trazer para nós essa notícia de que nós temos um Pai, que Ele é amoroso e que somos todos irmãos. Então, esse anúncio da nossa família fraterna universal, aí, essa nossa meta também a ser alcançada, desse amor uns pelos outros, esse amor incondicional que Ele, o Pai, tem por nós. E veio mostrar todo esse caminho que a gente possa ir trilhando para chegar a alcançar isso como parte da nossa redenção espiritual. O outro é a ponte para Deus, é a ponte para a gente fazer alcançar, como disse a mim, daí esse 9,9999 que a gente está destinada. Marta, não tem problema, deixa a sua câmera fechada. E aí também falamos que a própria estrela de Davi são com 6 pontas, né, que ela representa também essa união aí entre o céu e a terra, num equilíbrio, aí numa harmonia entre esses dois estados, né, são 2 triângulos aí do mesmo tamanho, na mesma proporção, né, colocados de formas opostas. Então esse hexagrama representando aí também essa união do feminino com o masculino e também trazendo esse significado de uma conciliação, de uma justiça, de que tudo está harmonizado, de que tudo está em verdade, né? E também representa essa questão da família, dessa organização do lar, da família, dessa nutrição das ligações aí entre as famílias. Então, novamente, o 6 como esse anúncio de que tudo isso ia ser trazido por Jesus a nós, esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio, né? Quando a gente olha lá nas bem-aventuranças, as virtudes são sempre o meio do caminho que a gente precisa buscar, não são os opostos. Então, tudo para nós, nesse anúncio que vem com o nascimento do Cristo, é esse anúncio da busca do equilíbrio, do caminho do meio, da ponderação, da justiça, da verdade, de buscar aí essa conexão, essa união entre tudo, entre todos.
Mais alguém, gente, quer dizer alguma coisa? Estava a ver aqui, Patrícia. Hum, A sexta letra do alfabeto hebraico é o Vav. E tem aqui o símbolo também como um elemento de ligação. E remete-nos para aquela ideia do eu, o Pai, somos um, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, isso. Jesus Cristo é este meio de ligação nossa para com Deus. E, portanto, está muito ligado a esta questão da conexão com Deus e a relação do homem com o outro neste processo de nos remetermos para Deus, ou seja, que, que as pessoas se liguem a Deus através de nós, através das nossas vidas como homens. Homem no sentido não de género, mas de humanidade, ok? Sem desprestígio para as mulheres, né? Não vamos nos sentir ofendidas, Exato. Só para clarificar. só para clarificar. Então, como essa representação, né, do que temos que ser, porque somos uma essência espiritual, não somos esse corpo nem esse gênero, mas que a gente possa, como você sempre fala, ser esse quinto evangelho, essa representação do quinto evangelho que o outro olha para nós e consegue enxergar em nós esse anúncio que Jesus vem trazer, essa conexão que a gente faz com o Pai através dele, através das lições. Que a gente possa ser essas cartas vivas, né? Para fazer para ser esse exemplo para o outro. Se o outro para nós é a ponte para Deus, nós somos o outro para alguém. A gente sempre precisa lembrar disso, né? A gente sempre fala o outro, mas a gente é o outro para alguém também. Para muitos também. Então, que a gente possa ir buscando chegar mais perto do 7 aí, para ser essa Da carta viva. perfeição. Eu sei, está mesmo ali. Deixa eu ver o que a Martinha está falando aqui. Lembrei-me agora de uma coisa Isso. que é Diga, diga. interessante, não tem nada a ver, mas tem. Nas notas musicais, a sexta nota é um si, que é também um final de ciclo, ou seja, é uma nota que tem muita tensão para cair numa nota dominante. Ou seja, quando há um si, há sempre uma tensão e só quando cai a nota dominante é que a coisa acalma. Então, é como se nós estivéssemos aqui num ciclo até chegar ali ao Um fim, para suspense. depois, exato, só se concretiza no 7. Quando cai o dó, a Marta está Exato. falando. Cai sem dó, É sem dó, porque Jesus com dó, vem sem dó. todos nós. Muito bem. Ele vem para mostrar as lições sem dó. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Exato. Não força ninguém, mas não passa a mão na cabeça de ninguém. Ai, muito bem. Mais alguma coisa do 6? Tem muita coisa, Sim. né? Tem muita coisa. É muito rico, assim. Eu tinha feito essa apresentação aí da árvore. Não sei se vocês querem que coloque de novo a foto da árvore para quem não viu. Quem não viu a foto? Acho que né, José não viu. A Marta também não estava. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Deixa eu ver onde meu computador colocou isso. Aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Dá para ver? Uhum. Então, essa é a árvore da vida,
a representação da árvore da vida na Cabala, né? Hum. Cada círculozinho desse representa uma Sefirot, que é uma etapa a ser cumprida para que a gente alcance aí chegar nessa ascensão espiritual, né? E o número 6, que é o que a Minda tinha falado, né? A Tifaret, que está localizada bem no meio da árvore, né? Como se fosse um sol, eles falam. Então, Espetáculo. como se... Hã? Espetáculo. Espetáculo, e se conecta a todas as outras. Além de ter a conexão, né, vertical, ela tem a conexão com todas as outras. Então, são vários os caminhos que podemos tomar para chegar à nossa ascensão espiritual, né? Eles dizem que pode ser representação também do Sol, né, que é o centro aí do nosso sistema, que dá todo o equilíbrio. Além, claro, de citarem a conexão com Jesus, né? De fazer essa conexão com Jesus para que nos leve aí ao Pai, né? Então, aí tem vários caminhos aqui que eles dizem que podemos percorrer aí na árvore da vida, né? Mas que não tem como não passar pelo centro da árvore. Todos os caminhos passam pelo centro da árvore. E como a Aminda tinha falado, né, ela faz toda essa conexão do plano inferior com o plano superior, que é o que a gente está buscando, chegar aí à nossa plenitude da superconsciência aí, né, do superconsciente, onde todas as nossas virtudes e faculdades espirituais estarão em plena ação. E o que mais que eles colocam aqui? Não sei. Eles dizem que o 6º caminho chama-se a inteligência mediadora, pois nele se multiplicam os influxos das emanações, fluindo essas influências para todos os reservatórios de bênção com que se unem. Então, o 6 é passagem obrigatória e é essa emanação, esse reservatório que emana para todos, para que todos aí tenham força para seguir as suas trajetórias, né, para fazer as suas trajetórias. E falamos também que o governante dessa Sefirá é o anjo Rafael. Eles colocam que o representante dessa Sefirá é o arcanjo Rafael, que é o arcanjo, né, da saúde, de toda a representação aí de uma condição saudável do ser. A gente pode pensar numa saúde espiritual também, já fazendo essa conexão, né? E eles também colocam que a experiência dessa Sefirá é conhecida como a visão, como te proporciona a visão mais harmoniosa das coisas e de todos os mistérios. Então, que a palavra-chave dessa Sefirot seria a contemplação, como a Minda falou. E foi aí que a gente fez a conexão com o silêncio, né? Porque nesse 6º mês, Zacarias ainda estava em silêncio. Zacarias só pôde se manifestar quando foi pedido o nome de João Batista, né? Depois do seu nascimento. Então, era um momento de contemplação mesmo, do anúncio de João Batista e desse anúncio que vinha aí para Maria, né? Eu acho que foi isso que nós colocamos. Porque aí eles fazem uma conexão com a meditação, né? Com essa introspecção que nós temos que ir fazendo nas nossas vidas, como foi essa introspecção de Zacarias e Isabel, para rever
tudo na vida deles, né? Depois de todo esse anúncio, buscar essa conexão interior para poder entender o que havia acontecido com eles, né? E poder ampliar essa visão deles, esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir para o anúncio, né? E o que estava para acontecer ali com Maria também. Então, é mais ou menos isso, tá? Ela tá pequenininha, mas depois eu mando lá no grupo também. Nica, tá muito calada. Eu estou a morrer de sono. Anda aqui um ataque à minha volta. Não, a sério, eu estou aqui numa luta terrível para... Precisa falar por isso. Pois, mas é que a coisa não está a fluir. Eu também não posso ter assim qualquer coisa, não é? Não, Tem que ter pés, tem que, pronto, olha, estão a perceber, não é? Pronto, então quando eu me sentir preparada, eu depois falo. venha, venha, venha. É isso aí. Alguém mais quer falar do anjo Gabriel, alguma coisa? A gente vai seguindo, então. Posso, eu tenho aqui um apontamento que se calhar vai sair um bocadinho ao lado, mas eu até acho que foi o Filipe que abordou isto logo no início, que este anúncio também era para deixarmos os nossos vícios, as imperfeições. E Jesus nascerá em função também da nossa receptividade e do nosso coração se abrir para Ele nascer de facto dentro de nós. Portanto, nós também estamos com esperanças, também estamos em esperanças, também estamos ainda grávidos desta necessidade de que aconteça após este anúncio, que aconteça esta nova vida dentro de nós, de alguma forma. E pronto, e foi isso que eu também tinha aqui em apontamento. Depois fala aqui em relação ao Evangelho, que é Deus, e que Jesus traz a tal boa nova e simboliza o amor dele, a tal carta viva que ele nos trouxe através do seu percurso. E ainda por cima, veio num contexto de violência e de desorientação humana, que de alguma forma, passado este tempo todo, ainda nos encontramos nessa situação. É, estamos Pronto, é aí. a única coisa que eu consegui dizer assim com pés e cabeça. Agora, pode ser que daqui a bocado já me venha mais alguma coisa. Já já vem mais coisa, Nica. Mas é isso, geralmente, esses grandes anúncios, assim, vêm para nós nos abrir mesmo, nos abrir para o que vai acontecer de importante depois, para que a gente comece a ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que a gente possa fazer essa introspecção e compreender o que está acontecendo, né? Fazer esse recolhimento e compreender o que está acontecendo e que isso é uma vontade que é acima de nós, né? Que está acima de nós. Que a gente precisa tranquilizar, nos resignar e ter essa aceitação, fazer essa meditação, né? Da mensagem, do anúncio, e lembrar sempre que é para o nosso melhor. E, de novo, o anúncio vem para nos alertar, mas ele não nos obriga, né? Como Jesus não nos obriga a nada. Ele veio, mostrou todas as lições a quem foi necessário, mas não obrigou ninguém a nada, né? Aquele que quiser, que estiver disposto, tome a sua cruz e venha.
É sempre no nosso tempo. Os anúncios acontecem, mas eles não nos obrigam, eles são convites para esse despertamento. Pronto, Nica, já abriu o canal. Não, é que o exemplo foi aquilo que ele deixou, e é isso que nós ainda não percebemos, que aquilo é um exemplo. Nós achamos que é uma transcendência, mas não é, aquilo é uma coisa muito fácil de compreender. Nós é que pela sua simplicidade e pelo tal amor que nós ainda não entendemos, é que bloqueamos, quer dizer, ainda não conseguimos ver a evidência da simplicidade que depois, quando acontece o seu nascimento, vimos as condições em que ele nasce, numa manjedoura, num sítio. Portanto, ele começou logo, mal nasce, a dar o exemplo de que não há necessidade de complicarmos, que o essencial é aquilo que temos dentro de nós. Depois o resto, de alguma forma, vai aparecendo. É a tal situação, os pássaros também vivem sem grande segurança, não é? No futuro, eles vivem cada dia da melhor forma possível e de alguma forma, sendo animais e não tendo consciência como nós, mas eles têm ali uma confiança dentro deles, que nós, ao termos a inteligência, perdemos-la. Eu acho que foi aí que nós perdemos esse contacto mais direto com, evoluímos, mas depois com essa evolução fomos perdendo também algo que já cá tínhamos, que era um misto de sobrevivência, mas também de confiança em qualquer coisa. Só que depois, quando encontramos alguma lógica para aquilo que fazíamos, não é? Porque é que andávamos, porque é que tínhamos que comer, porque é que não sei o quê, depois o resto foi-se. Desconectou-se. Desconectou-se dessa confiança divina e se conectou com a confiança da matéria. De E já que, tínhamos a obrigação de melhor entender isso, não é? sim, Se a inteligência existe é para nós compreendermos, mas nós só a temos utilizado de alguma forma para complicarmos. Não exatamente. é, é essa a conclusão a que eu chego, é que e daí eu vou fazer esta comparação que me perdoe um bocado, mas eu acho que é por aí que se vê. É por isso que uma pessoa com um atraso cognitivo é mais pura, é mais feliz dentro das circunstâncias que tem, porque não tem as tais expectativas, nem tem a tal necessidade de desenvolver, digamos, aquilo que a natureza por uma necessidade, não é, evolutiva, lhe fechou, que é o tal capacidade de ir mais além, com a sua inteligência, não é? Mas, de facto, muita inteligência às vezes é um bloqueio para... Às vezes, quase sempre. Sim, porque tudo é o uso que nós damos, né? Nada é bom, nada é ruim. Tudo é o uso que a Mas gente esse faz. equilíbrio é muito complicado de se Sim, conseguir. sim. Eu ia perguntar, Felipe, você lembra uma questão do Consolador que Emmanuel fala isso? Dessa Oh, uma questão do Consolador que fala dessa desconexão e que por essa confiança maior em si próprio, o homem perde o seu propósito, uhum. né? E Perde-se si mesmo, quase, não é? perde-se si mesmo, e se conecta com o que não é necessário, com o supérfluo. Uhum. Tem uma questão no Consolador, eu vou Não me procurar recordo. aqui. É, Vamos perguntar ao Elarra. diga. Peço desculpa estar a interromper. É porque antigamente, mais primitivamente, havia essa necessidade de se ligar ou de acreditar em algo maior, não é? Havia. As coisas eram feitas sempre com a necessidade de uma aceitação, digamos,
uma energia superior. E depois, à medida que o homem vai evoluindo noutras coisas, isso de facto vai-se notando que vai haver esse distanciamento. Porque, como você falou, Nica, a mensagem é tão simples Pois. que ela é assustadora. E quanto mais a gente se enche de coisas e de supérfluos, menos a gente consegue se conectar com a mensagem. Menos, porque isso tudo nos distrai, nos tira do caminho. Diz Felipe, eu vou tentar achar aqui, vamos ver. E aqui outra coisa interessante que é, várias vezes, ligando isto com o homem, com a criação do homem ao sexto dia, Jesus várias vezes, sobretudo no Evangelho de João, vai falar, intitular-se como Filho do Homem. E ele responde, porque a certa altura há uma passagem no capítulo 12 de João, uma prego que se chama a glorificação do Filho do Homem. A certa altura, perguntam-lhe quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe Jesus, por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, Jesus, ao dizer que é filho do homem, ele é filho da luz. Ou seja, é filho da luz do Deus, não é? Diz filho da luz, ou seja, filho do amor de Deus. Por isso ele diz aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Ou seja, é através da nossa própria luminosidade nós vamos ser também representantes do amor de Deus. Curioso isto. Então, Jesus é a grande luz, como diz o Evangelho de Mateus, raiou a grande luz com o nascimento de Jesus. As pessoas caminham numa grande treva, a humanidade caminha numa grande treva, numa grande ignorância, num grande sofrimento, sobretudo num grande sofrimento. E o anúncio do nascimento de Jesus é o anúncio da luz, que nos vai iluminar as consciências individualmente e também a nível coletivo. Então, é espetacular como é que só um número nos consegue dar tanta informação sobre este anúncio. Vai cruzar exatamente com o estado psíquico, não é? Da Galileia, das pessoas mais humildes, daquelas que aparentemente parecem esquecidas pelo mundo, os doentes, os órfãos, as pessoas debilitadas, as pessoas analfabetas. Portanto, tudo isso é os processos expiatórios, mas também é uma preparação para que Jesus vá nascer no coração de cada um. Vamos lá, Nica. Eu achei aqui uma pergunta, depois eu faço, depois eu leio. E agora, por causa desta imagem que o Filipe deu, nós também temos que intervir nas nossas Galileias, porque nós também temos à nossa volta esse enquadramento socio-moral e não só, em que também temos que ser a tal luz e fazer a diferença na vida do outro, não é? Temos que a passar, temos que dar esse testemunho de luz para que ela não seja uma coisa egoísta, porque isto da fé às vezes também se torna um bocadinho egoísta. Nós descobrimos a fé, ficamos muito felizes de ter esta fé, temos esta ligação muito cimentada dentro de nós, mas depois também só a queremos para nós e não sabemos transformá-la naquilo que Cristo também nos veio demonstrar, que é o partilhar essa luz que ele tem e que nós noutra
noutro nível de intensidade também tentamos ter, não é? Mas pronto, mas ele também trabalhou para chegar àquela intensidade de luz, portanto, nós Claro. também temos que perceber que nada se faz sem trabalho. Mas temos estas Galileias à nossa volta e também temos que acordar, digamos, deste sono moral que nós temos tido, não é? Andámos aqui a dormir muitos anos e agora está na altura de começarmos, pronto. É o tal anúncio também para nós sairmos deste coma moral, não é? Tivemos aqui, induzimos aqui um coma, não sei porquê, para aproveitarmos o descanso, a boa vida, se calhar. Mas agora temos que sair deste coma para. É o anúncio da ação. É isso, pronto. É o anúncio da ação, do servir, né? E a quem mais foi dado, mais será pedido. Então, essa é a nossa responsabilidade de sermos essas luzes com o que já sabemos, né? Não precisamos ficar aí esperando ler todos os livros, né? Estudar todos os evangelhos. O André Luiz diz que 2 semanas de viver, de estudo evangélico já é suficiente. Não é que a fé tem que ser posta em prática, só assim é que ela Isso, faz sentido. isso, é. Quer que eu leia a primeira pergunta ou você quer falar, Felipe? Tá no mudo. Fala. Ainda É ali a está pergunta. desligado. Estava a dizer que estavas aí com ganas de falar, bora. É a pergunta 135 do livro O Consolador. E foi perguntado a Emmanuel, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir por Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e nas providências divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, é essa confiança que a gente muda de lugar, tira de Deus e coloca nas nossas imperfeições que nos afastam desse caminho, que nos afastam desses anúncios que chegam para nós, para o nosso despertar. E aí vamos agindo de forma indébita contra a harmonia divina. E todo, então, os prepostos, como ele coloca, Jesus vem ao nosso socorro dentro da misericórdia divina para que a gente possa ir resgatando, refazendo esse caminho. E ele vem, então, nesse anúncio, ele viria, como já disse o Felipe, aí, em pessoa, né? Encarnar entre nós para dar esse exemplo da harmonia divina, do que devemos seguir, de como devemos viver. Pode falar, Felipe.
Estava aqui a refletir sobre todo o ambiente no mundo espiritual. Eh, Toda esta preparação, né? As condições da terra e os preparos do céu. Vemos aqui a presença do anjo, que é o enviado de Deus. Se nós relacionarmos o enviado, podemos dizer que é um apóstolo, não é? Porque o anjo Gabriel também é um apóstolo de Deus, não é? E por isso torna-se enviado. E a palavra anjo é o mensageiro. E se formos ver o significado de Gabriel, salvo erro, é homem de Deus, não é? Qualquer coisa assim do género. Portanto, tudo isto para trazer o quê? Uma notícia, né? De que o Adão, o homem perfeito, vai nascer. Então é como se tocasse uma trompeta, estão a ver? Tipo um sinal, Chofar, o né? chofar lá. Exato. Toca a trombeta porque o ser perfeito está para nascer. Ou seja, o modelo e guia está para vir. Aquilo que foi preparado lá atrás está prestes a acontecer. E, portanto, esse anúncio que nasce no ventre, né? Portanto, esta gestação é no ventre de Maria, é no ventre, bendito o fruto, né? Teu ventre Jesus. Portanto, eh, esta nossa bondade, esta nossa luz tem que partir de dentro. Portanto, no fundo, é um simbolismo de que, por um lado, vamos ter uma referência, mas por outro, para chegarmos a esta referência, tem que ser gestado em nós mesmos a nossa própria luz. Para isso, é necessário nós irmos para várias regiões espirituais. Porque se formos ver um pouco mais à frente, Galileia é uma região espiritual, mais humildade, mas dentro da Galileia, Nazaré, é uma região dentro da própria humildade, ou dentro da própria Galileia. Estive a ver aqui um comentário do não me recordo agora, aquele que faz os comentários todos, versículo por versículo. Pastorino? Não, tenho. Não. Uma carta? Não. Espera. Champlin. Chambre. Ele diz que Nazaré era uma região, uma aldeia, né? Mas também muito independente. Ou seja, há aqui várias características, né? Por um lado, a independência, por outro lado, a humildade. Podíamos relacionar esta questão da independência como aquele que já não necessita da matéria, ou seja, já é independente, já não está sujeito ao processo reencarnatório, né? Uma região espiritual, e ele fica na colina também. É interessante ver que a independência e a colina vão corroborar a ideia do espírito puro, ou da elevação espiritual do Adão, do sexto dia. Muito bem. Passa a palavra. Eu estava me lembrando aqui que eu tinha lido um trechinho no Caminho da Luz também, sobre antes de falar a vinda de Jesus, né, do capítulo em si, e vai mais ou menos nessa direção, que é o último item do capítulo 11. Chama Nas Vésperas do Senhor. Espetáculo. As- Sem ler já gosto. eu deixa eu ver se eu vou ler esse, eu vou ler o anterior. Não, vou ler esse aqui mesmo. É que o anterior fala
da maioridade terrestre, que é esse período que foi preparado para a chegada, né, de Jesus. Então, eu vou ler só os 2 últimos parágrafos e entro nas vésperas do Senhor. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível. E Roma, né, que dominava ali, não se mostra digna de numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no Instituto das Provações Necessárias aos indivíduos e aos seus grupamentos. Exatamente como respondeu Emmanuel lá no Consolador. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzavam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua, e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Então, aquela conexão que o Emmanuel disse, né, que se fez com as fragilidades, com as coisas do mundo. Então, entrando aí nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto, em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual. Depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades evangélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para todos os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Então tá aí. Ia chegar então a lição do Salvador, exemplificação perfeita do amor, da luz, como o Felipe falou. Ele vinha ser esse Adão perfeito. E também, quando nós falamos do número 6, que ele falou aqui a era, como é que ele disse aqui? Perdi aqui agora. Enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, né? Esse anúncio, também há uma referência da questão do número 6, de ser a sexta era, que seria a era messiânica, né? O sexto milênio, receber esse Messias, que, por fim, o seu próprio povo não o reconheceu.
mas que ele veio e ele cumpriu as profecias que estavam determinadas para essa era messiânica, o 6º milênio. Essa nova era para o nosso globo terrestre, na nossa maturidade, aí maioridade espiritual. Então, era o momento em que esse anúncio tinha que ser feito. Martinha está muito calada. Nica, estou de olho. Eu até já estou traumatizada, porque sou só eu que falo. Isto já é traumatismo. Eu estava aqui a dizer, Patrícia, É que estou eu aqui gostava que atentamente as a minhas ouvir. manas dissessem qualquer coisa, mas eu... Não, não diz qualquer coisa não, eu só tô... É Ó, que eu Martinha, falo muito e acerto pouco, mas pronto, tudo bem. nada. Fala, Martinha. Não, eu estava a dizer, estava aqui, pronto, atenta, porque tive de desligar a câmara, mas eu não gosto nada de estar assim, porque não gosto de não estar, no fundo, nem que seja pelo rosto, não é? Nós estarmos aqui, no fundo, a ver-nos, e isto está-me a meter assim um bocado de confusão, a câmara estar sempre aqui que já percebi que não é a câmara. E é só por isso, e pronto, e então... Mas estou a ouvir muito atentamente. Não tem Obrigada, problema não. Patrícia. Não, obrigada a você. Obrigada a você. E falando ali de Nazaré também, né? Desses estados espirituais, essas condições espirituais que a gente tem que passar para chegar nessa condição que a gente tanto almeja, né? A gente lembra também que se tinha muito preconceito quanto a Nazaré, né? Algumas passagens colocam aí para nós que nada de bom podia vir de Nazaré, né? Quando um dos discípulos aí é chamado a seguir Jesus, né, que é dito que o Messias vinha de Nazaré, mas o que de bom pode vir de Nazaré? Então, às vezes a gente mesmo duvida o que de bom pode vir do nosso interior. E talvez não façamos essa viagem dentro de nós mesmos porque não acreditamos que algo de bom possa sair de dentro de nós. Porque ainda não estamos certos dessa nossa essência divina, né? Que temos essa centelha divina, que temos essa luz dentro de nós, que ela vai sim brilhar quanto mais a gente olhar para ela, olhar para dentro, olhar para essa nossa pequena aldeia. Está tudo lá. A gente só precisa ir lá buscar, como o Felipe disse. Precisa fazer o caminho. Ela não vai sair de nós sem o nosso esforço, sem a nossa vontade, sem a nossa busca, sem o nosso mergulho, como diz a Joana. Pois não, Nica? Porque é a tal falta de amor próprio. Nós, enquanto não conseguirmos construir essa confiança, esse amor dentro de nós, damos sempre a imagem aos outros de sermos um bocado a Nazaré. A tal pobreza que nós, de alguma forma, achamos que não conseguimos acompanhar depois, e preocupamos-nos muito com aquilo que os outros também pensam de nós. E a sociedade, ao longo de todos os tempos, também fomentou muito esse lado de esse simbolismo de Nazaré não interessa muito, era muito melhor ser de uma outra cidade muito mais importante ou outra parte do mundo muito mais badalada, digamos, não é? E então isso também criou um bocado esse trauma em nós de
É como o Filipe diz, também não se fala muito em Jesus, eu própria falo pouco em Jesus, falo mais em Cristo, também é um complexo meu, de alguma forma, que eu tenho que desconstruir, não é? Porque Jesus associamos a lamechice, a coisa assim pobre, que só um pobre é que diz que é Jesus, uma pessoa que já diz Cristo, percebe? E eu aí já estou incluída no pacote. É uma coisa que eu também tenho que desconstruir em mim, mas eu acho que é um bocado por aí. Todos nós temos dentro coisas que Sim, não fomos só nós que construímos, mas que já cá estavam, não é? E que nós agora temos que perceber que parte da parede é que interessa reconstruir e manter nesta nossa construção íntima, não é? Aquilo que precisa de ser revisto e de alguma forma cimentar alguma brecha que convém e pronto, e fazermos essa. Ai, como é isto? Há um termo. Essa renovação, pronto, ressignificação. essa transformação Isso. que também se É, faz nas casas, à medida que as sim, casas vão precisando, vão necessitando, pronto, sim, sim. para criar um bem-estar para nós, mas também para podermos ter condições de receber os outros, de alguma forma também. Pronto, já que estamos aí para a parte decorativa da coisa, mas nós também gostamos de ter a casa de uma forma em que os outros entrem e se sintam bem lá, não é? Portanto, nós também Claro, temos que criar dentro de nós essas condições para os outros se sentirem confortáveis ao pé de nós e saberem que nós olhamos para eles como irmãos, porque a finalidade é essa, certo? isso. E precisamos fazer essa transformação, essa ressignificação com o Cristo. Tirar ele desse lugar que foi colocado que é inatingível e trazer ele para o nosso lado como nosso irmão. E esse foi, essa faz parte do anúncio, né? Faz parte da mensagem que ele vem trazer para nós. Somos todos irmãos. É possível, o que eu estou fazendo é possível, vós sois deuses. É possível, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, Mas ser irmão do outro praticar. é tão simples que é difícil. Isso, claro. Não, se fosse fácil, a gente já estava lá no sol, Já fugiu. na reunião dos Cristos planetários, não é? Fala, Felipe. Oi. Fala, Odete, avance Fala, você, Odete. que eu estou aqui à procura de uma coisa. Então vamos lá. Eu só vou aqui ler aqui este bocadinho que eu pesquisei para ver se estou a perceber alguma coisa. Quem foi Jesus de Nazaré? Resumidamente, Jesus nasceu judeu de uma família de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto. Sua cidade de origem é Nazaré, território de Galileia, região de Sipigã, e por isso desprezado pelos israelitas. Puro de sua família era hebreia e a língua falada era o aramaico. Galileu. Jesus certamente conhecia também o antigo hebraico, uma vez que esse idioma era necessário para a leitura sagrada. Escritura Forte, 985. E agora diz aqui, tem alguma coisa a ver com isso que estão a dizer? Tem, não tem? Sim, E agora? Fazendo um pequeno aceno para Jesus da fé, ele não nasceu em Belém por uma coincidência da história. Tomás Aquino explicita dois motivos. O primeiro deles é devido pelo facto de existir uma promessa feita por David, segundo o qual Cristo pertencia à sua descendência. Jesus nasceu em Belém, mesmo no local do nascimento de Davi. O segundo motivo era
e está relacionado ao nome da localidade de Belém. Quer dizer, casa do pão. E o próprio Cristo afirma: eu sou o pão eu sou o pão da vivo. Isto aqui se calhar não está muito Da bem. O vida. pão da mas aqui não é da vida, é Está vivo. vivo? Sou o Ah, pão da vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ah, sim, faz sentido. Agora diz assim, Aquino 2002, p. 519. Jesus foi um homem como os outros, homens da sua época. Sua mãe Maria era esposa do carpinteiro de nome José, de acordo com o costume da época, no qual o filho seguia a mesma profissão do pai. Jesus provavelmente fora carpinteiro como o seu pai José. Mais tarde ele ficou crucificado em Belém sob o prefeito para Festus Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério. Filho de Deus, não se fez homem apenas por um sentido geral, mas na particular, assim como o homem, ele foi, portanto, marcado pelos geografia e pela história do seu país, por sua cultura, e esteve sujeito às leis económicas, entrou nos conflitos políticos, partilhou a esperança do seu povo. Portanto, depois tem aqui mais, mas o sentido é este, não é? uhum. É Pronto. esse. Depois ainda diz mais, mas eu não quero ser maçuda. Posso fazer um comentário? A Odete descobriu o caminho por terra para Jesus. Como diga lá, Nica? A Odete descobriu o caminho por terra para Jesus. Nós Sim, descobrimos sim. o caminho marítimo para a Índia. Não, não é bem isso, não é bem Não, isso, mas Nica. conseguiu agora arranjar aí um rumo para ir. Porque é assim, eu tenho estado, eu acho que foi a vossa motivação que me motivou a mim, porque Ó, a nossa energia é muito bom. contagiante e eu estava assim, parece o Marco do Correio, vou tirar a minha cara. Mas houve algo mais forte que me disse, pesquisa que também és capaz, e aqui estou. Viu? Eis-me aqui, senhora. Ação. Isso. Fez-se luz, fez-se luz. Sim, já pesquisei a árvore da vida, já pesquisei isso tudo, estava era caladinha e assim, calada, não, tens que dizer alguma coisa para saber se estás no caminho certo, e é isto. É isso. Estás no caminho certo. Porque eu estou a perceber que vocês também não estudam em casa, vão agora pesquisando e vão dizendo. Não sei. A gente vai lembrando Estamos bem, também. mas eu pelo menos é por aí. A gente vai Sim. lembrando também. É isso aí. Pronto, E é obrigada, isso. já percebi então. Ah, muito Aí também bem, já Adé. pesquisei Gabriel, Ana disse foi nada, estava caladinha, mas vocês vão falando e eu vou pesquisando também. Obrigada. Muito bem. Muito bom, muito bom. E é isso, né? O pai envia o seu filho aí para tomar o seu posto, né, de filho de Davi, para cumprir as profecias. E é como o Emmanuel disse aqui no Consolador, né? Todos esses prepostos e Jesus vêm para restabelecer essa harmonia e para nos mostrar esse caminho, porque eles têm a responsabilidade educativa. Do mesmo jeito, como a gente falou, quando a gente vai conhecendo, a gente vai se tornando responsável. A gente vai se tornando um pedacinho do Evangelho, um pedacinho de exemplo, um pouquinho mais de luz para o outro. E aí cada um vai cumprindo esse papel responsável da sua missão, como filhos do Pai, todos somos. E chegaremos lá, diz Felipe. Não, está bem. Estava aqui a ver um olhinho aqui no telefone e a ouvir aquilo que estavas a dizer. Estava aqui. Plim, plim. Mas pronto, também tenho aqui coisas a dizer. Aqui estive a ler aqui um bocadinho sobre a Galileia e do ponto de vista topográfico, aquilo, portanto, para além de ficar ao norte,
ficava muitas vezes a fazer fronteira com os povos gentios, ou seja, com os povos que não acreditavam num Deus de Israel, ou seja, com povos pagãos que tinham outros deuses, com povos politeístas que acreditavam em vários deuses. E isso, essa fronteira, criou, do ponto de vista cultural, uma migração muito grande dos povos de fora para dentro da Terra Santa, ou seja, que é a Palestina. E esse era também um dos motivos pelos quais os homens de Jerusalém, os doutores da lei, entendiam que os galileus não eram muito preconceituosos para com eles, porque havia essa mistura e havia a ideia religiosa de que essas misturas tornavam impuros os povos. Portanto, não tinha só o preconceito deles já serem pobres, porque entendia-se na cultura judaica que o facto de eles serem pobres era sinónimo de em algum ponto Deus os ter abandonado, ou alguma coisa tinham feito a Deus para sofrer a prova da pobreza, né? E para além disso havia esta questão da impureza. Então Jesus, né, coloca isto tudo ao contrário, porque supostamente Jesus haveria de nascer, se possível, dentro de um templo, né? Mesmo que não fosse no templo de Jerusalém, havia de ser ali perto do templo, né? Havia de ser rico, havia de ser um grande Filho de um teólogo, sacerdote. né? Havia de ter um sumo sacerdote, ou havia de vir num cavalo com espadas, né? Dar a liberdade ao povo pela guerra, mas não, vai para a Galileia, vai ter com os desgraçados, né? Agora, quem é que é efetivamente desgraçado? Do ponto de vista humano, uns acham-se doutores, não é? Do ponto de vista espiritual, os doutores muitas vezes são rebaixados no mundo espiritual. E aqueles que no mundo físico são rebaixados, em grande medida, são aqueles que são exaltados no mundo espiritual. Então, a Galileia é uma região espiritual, também interna. Não é apenas uma região física, como o Ribatejo, como o Alentejo, como o Ceará, né, ou Santa Catarina. Portanto, não é um estado, não é um distrito. É sobretudo um movimento íntimo. Eu gosto muito de uma parte do Evangelho. A gente vamos começando assim a cruzar estas informações todas. Eu adorei perceber isto, que é quando da negação de Pedro. Eu acho que já disse isto aqui. Eu vou ler. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio interior da residência. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada ouviu e diz: Os que estavam ali: Este estava com o Nazareno. E novamente negou com juramento: Não conheço o homem. Um pouco depois, aproximou-se os que estavam de pé e disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu também estás entre eles, pois a tua fala te denuncia. A fala, o denunciar, é porque os galileus tinham uma forma de se expressar, né, que o denunciava, ou seja, ele tinha características de Galileu. E era aqui que eu queria chegar. É quando nós temos características de Galileu, ou seja, estas características espirituais, que as pessoas vão reconhecer em nós que o Cristo já nasceu. Neste caso, é a fala. É como nós dizermos, a Patrícia tem características de uma alma neste momento brasileira? Tem pelo sotaque. A Maria José Orada tem características da alentejana? Tem.
faz parte de quem ele é. E a região traz muito, traz uma cultura, traz a nossa história dos nossos ancestrais, traz a força da nossa família, traz a força de uma família espiritual. Porque é muito interessante isto, porque ele queria negar. Mas como já fazia parte dele, mesmo num processo de negação, ele denunciava-se. É como eu dizer, olha, eu não sou ribatejano. Mas as pessoas ao ouvir falar, eu tenho sotaque de ribatejano. E cada um traz o seu sotaque, ou seja, cada um traz nuances da nossa identidade e da nossa região. E aqui a questão é, será que nós já percebemos as mensagens para nós, para que as nossas identidades cada vez sejam mais percebidas pelos outros? É porque aqui é o contrário. Aqui é o Pedro a dizer que não é Galileu, mas as pessoas veem o Cristo nele. E nós é o contrário. Nós muitas vezes dizemos que seguimos o Cristo, mas as pessoas não veem um Cristo em nós. Mas ele, por muito que quisesse negar, ele é da Galileia, é da família do Nosso Senhor. E é lá que nós também queremos estar, suponho eu. Na região espiritual onde o Cristo nasceu. E isto é muito bonito. Eu tinha colocado aqui exatamente isso no como, Ai, que na pergunta do engraçado. como. Como está esse anúncio em nós? É como a gente está levando esse anúncio em nós, está só aqui, ou já está aqui no coração, as pessoas já podem ver por nós que esse anúncio se fez, chegou em nós. Nica, antes de você falar, só vou colocar aqui uma coisinha que eu tinha encontrado lá no Pastorino, volume 4, capítulo 13, que ele diz assim, e pode-se obter-se o cálculo da capacidade de cada um, ou seja, do grau evolutivo em que se encontra no discipulato de Cristo, segundo algumas estimativas das condições exigidas. Então ele coloca aqui, pela profundidade e sinceridade da renúncia ao eu personalíssimo, quando tudo é feito sem cogitar de firmar o próprio nome, sem atribuir qualquer êxito ao próprio merecimento, colaborando com todos os concorrentes que estejam em idêntica senda evolutiva, embora nos contrariem as ideias pessoais, mas desde que sigam os ensinos de Jesus. Outra condição que ele coloca, pela resignação sem queixas, numa aceitação ativa de todas as cruzes que exprimem atos e palavras contra nós, maledicências e calúnias, sem respostas nem defesas, nem claras nem veladas. Já nem queremos acenar a contra-ataques e vinganças. Pelo acompanhar silencioso dos passos espirituais no caminho do auto-sacrifício por amor aos outros, pela dedicação integral, sem condições, no caminho da humildade real, sem convencimentos nem exterioridades, no caminho do serviço sem exigências nem distinções, no caminho do amor sem preferências nem limitações. O grau dessas qualidades todas juntas dará uma ideia do grau evolutivo da criatura. E aí queria fazer só uma referência aqui da palavra sacrifício, que eu estava escutando o Simão Pedro falar outro dia, que é um sacro ofício. Então, né, a raiz da palavra. Então não é uma coisa pesada, é um ofício, é um trabalho, é um servir tornado sacro, tornado santo, que se faz de boa vontade, se faz
por querer que seja bem feito. Então, não é um peso, não é um fardo. E aí, depois, eu passo essa listinha aqui para nós lá no grupo, a gente ir se avaliando se já estamos nessa conexão espiritual da nossa Galileia, da nossa Nazaré. Diga, dona Nica. Era no seguimento daquilo que anteriormente o Filipe estava a dizer. Estamos aí. Mais do que tudo, acho que, de facto, as nossas atitudes é que nos denunciam também. Eu até posso dizer que sou espírita, mas depois é como o Filipe diz, depois no meu dia-a-dia ando aqui aos encontrões a toda a gente, e a chamar nomes, e a apitar no trânsito, e olha, não sei o quê, epá, pronto, certo? E há uma coisa que hoje, por exemplo, me deu um ânimo grande. O meu pai está a ser acompanhado pela Santa Casa, e as pessoas que vão lá nunca são todas as semanas as mesmas, não é? Vai sendo rotativo. E como somos pessoas, cada uma tem o seu feitio, cada uma tem a sua maneira de lidar. E esta semana ele diz-me assim: esta semana as meninas são assim um bocadinho. Ó pai, um bocadinho quê? Ó filha, assim um bocadinho. Ó pai, não tem tanta paciência. Ou falam, porque o meu pai ouve mal e às vezes as pessoas têm tendência para falar mais alto ou assim de uma maneira mais. Pronto. Ó pai, mas é assim. O importante é elas estarem cá e ajudarem e tal, porque é uma coisa que o pai sabe que eu já não posso fazer sozinha, portanto, temos que olhar para o lado bom e tal, e não sei. Pronto. E depois as senhoras vinham ter comigo e diziam: sabe, isto tem que estar assim, isto tem que estar ali, porque lá em casa não sou só eu, há mais outra irmã também pelo meio, há outra senhora, e depois isto, como se deve perceber, gerir 3 formas de se fazer coisas, às vezes também não é fácil. Pronto, mas eu às vezes apetecia-me, Ana Isabel, tem calma e tal, e dizia sempre: então está bem, eu vou passar a informação, eu vou tentar que não sei o quê, vou não sei. E hoje diz-me ele assim: estas raparigas de hoje são uma simpatia. Eu disse: opá, mas são as mesmas de segunda-feira. São, só que eu andei aqui, pronto, a ver se amaciava a coisa. O pai também não olha agora com outros olhos, depois de eu lhe ter dito que há dificuldade em arranjar pessoas que queiram fazer este trabalho que ninguém quer fazer a ganhar tão pouco, porque isto de tratar dos outros não é fácil, e não sei o quê. E eu, em vez de barafustar ou de mostrar desagrado, eu digo a elas: olha, obrigada pelo vosso esforço, por não sei o quê, e é um bocado por aí, que é nós tentarmos colocar, não é, naquela situação, e depois, em vez de passarmos para a agressão, não, termos um bocadinho de compaixão também, não é? Perceber, se calhar esta pessoa hoje acordou com algum problema e não está tão bem disposta, ou não sei o quê, e tal e tal. E de facto há aqui situações que eu já consigo, de alguma forma, já estou um bocadinho mais domesticada. E eu acho que é por aí que eu noto que faço a diferença também. É depois ver a reação de facto modificar-se para melhor. Claro que continuo longe de ser perfeição, mas pronto, pelo menos em determinadas circunstâncias já consegui ter esse discernimento e conseguir contrariar aquele impulso que é mais natural a pessoa ter, não é? Aquela reação mais como vocês aqui me conhecem, eu sou um bocadinho, mas agora às vezes já respiro fundo, devo ter 3 anjos da guarda a puxarem-me para trás, que é para eu não ir para a frente, coitadinhos, dão-me ali um reforçozinho e tal, mas a coisa está a resultar. Principalmente quando a gente precisa cuidar de um familiar, né?
do E eu ente já tive querido. também no lugar delas, não em equipa, individualmente também já tive naquela circunstância. Eu sei o trabalho e a entrega que a pessoa tem que ter, Isso. e não é fácil, não é fácil. Mesmo que se fosse um trabalho bem remunerado, não é com facilidade que se consegue dar esse amor, dar essa atenção, e pronto. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? E depois eu por acaso disse a elas uma coisa, que é, vocês de alguma forma estão a trabalhar, estão a investir no vosso futuro. E elas ficaram a olhar assim para mim. Mas eu acho que aquilo também é um investimento no futuro delas, porque mesmo que elas às vezes não façam com aquele ânimo que nós devemos ter e com aquela resignação, mas fazem. E isso, de qualquer das formas, é uma entrega. Sim, sim. Porque podiam escolher ir para o outro lado, que às vezes até aparece, não é? Mas não, e há pessoas que estão. Também não fogem ao caminho. E acho que isso também é importante para elas. Trabalhar com os outros e ter esse espírito de sacrifício, acho que é meritório, de facto. Claro. É como dizia o Chico, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu o dever de ser melhor a cada dia. Então, como a gente vai cobrar, exigir do outro que ele tenha o que a gente nem tem para dar? E só de ver um pouco de conexão que a pessoa já consegue fazer para cuidar de uma outra pessoa que não é nem da família dela, é realmente a gente ter essa humildade. Mas, Patrícia, também vou confessar uma coisa: é mais fácil cuidar dos outros. Porque há um distanciamento Sim, sim, que de alguma forma nos protege emocionalmente, sim. porque estarmos a tratar dos nossos, há um O envolvimento. exercício é muito maior. Depois, se há amor, se há É, aquela ligação, aquela afinidade, a coisa faz com o uma certa exercício. forma e se calhar com mais gosto e com mais entrega. Mas depois também pode não haver essa ligação tão profunda, não é? E depois a coisa já se torna ali uma chatice. Por isso que o desafio é maior. O Agora, desafio é quando bem nós maior. estamos a cuidar dos outros, nós sabemos que acabando aquela tarefa, nós emocionalmente desligamos de alguma forma, não é? Eu, por Sim, exemplo, não era capaz. Eu sabia que aquela pessoa, se eu saía lá de casa e a pessoa não estava menos bem, eu ia com aquela coisa, vamos lá ver amanhã quando eu chegar como é que a coisa está, não é? Mas durante umas horas eu de alguma forma conseguia, não é? Afastar-me um bocadinho daquela circunstância. Mas de qualquer das formas eu acho que é um privilégio eu ter podido fazer tanto à minha mãe como agora ao meu pai isto. Às vezes as pessoas não entendem, mas eu podia estar numa situação até materialmente melhor, podia ir fazer este trabalho para uma pessoa, não é? E pronto, e deixar esta parte para o outro. Mas não, moralmente isso para mim era complicado. sim. Lá está a sementinha, né? Está Estás cá, no caminho, estás no está, caminho. está a querer crescer, não é? Eu não posso, as raízes já Não, estão a querer coisa, eu não. Qualquer dia não tenho que arranjar um segura, barco não maior, segura. para a Deixa próxima vida tenho crescer. que dar um corpo maior, porque isto as raízes já estão a querer crescer, não é? Pronto, é por aí. Odete, Era para só dar continuação às palavras da Nica, que o pai primeiro não estava a aceitar, mas depois acabou por aceitar. Mas também é complicado para os idosos, hoje vem uma, amanhã vem outra, no outro dia vem outra, e isso é muito complicado. Porque eu, como já tenho alguns anos disso, vou falar por experiência, porque eles, quando nós vamos de férias, também somos revezadas, vão outras pessoas, e eles, como é mostrar as partes íntimas deles,
eles têm um bocado de dificuldade e nos pediam, olha filha, não vais de férias, agora vêm outras, eu não as conheço, tens que vir tu à mesma. E uma vez tive uma velhinha que me disse, ai Odete, eu estava rezando à Nossa Senhora de Fátima para que fosse você a dar-me banho, eu não queria que fossem elas, e com todo o respeito e carinho, eu depois levei isso à doutora. E a doutora disse-me, Odete, mas vocês precisam de férias, mas respeitando o idoso, eles têm razão. Sim. É a nossa intimidade, né? Exatamente. É. Eu aceito A isso gente como uma sempre quer alguém missão. que cuide, com muito cuidado, Uma como, missão. como o nosso mestre cuida de nós, com Oh, muito sim. cuidado. E é pensando no mestre que a gente consegue levar esta missão à frente, Patrícia, Sim. porque realmente não é fácil. É. Agora, dando seguimento à missão, eu uma vez à tarde ia levar a gente lá, pegar numa senhora que estava no sofá para a cadeirinha de rodas. Ainda hoje falei nisso e disse-lhe assim, vamos lá, dona Lucinda, vamos que o adepto vai lavá-la. E ela não gostava de ser lavada. E então dizia assim para mim, mas vamos aonde? Pimba, uma chapada na cara. E eu, olá! Ela não gostava que de ninguém a lavasse e então não teve com mais medidas. E já muito velhinha, mas era muito É, querida a velhinha. E é, pronto, e é assim, tem que ser mesmo uma tem missão. E com muito esforço e com muito muito, amor. muito Por amor. acaso é um Isso. trabalho que eu caí ali de paraquedas e gosto de fazer. Não tá de paraquedas, não. Bem, não. Tá na missão. Na missão, É, Patrícia, e muitos medos que eu tinha da morte, e muitos medos que eu tinha do sofrimento, e acho que fui chamada nesta missão, porque não era a minha profissão, precisamente para superar esses medos todos. vem. É Como os isso. anúncios vêm Eu cheguei a pôr uma para a senhora gente para os próximos ciclos, para os próximos passos. uma grande aprendizagem e superação dos medos. E cheguei a pôr uma senhora muito querida, a Carolina, pronto, mesmo dentro do caixão, e essa parte para mim, eu fiz tudo quanto o senhor da agência me pediu, porque ele estava sozinho, mas no fim chorei dentro do elevador sozinho. Mas dou graças a Deus porque consegui. É muito bom. Muito bem. Gratificação com isso. Obrigada. Obrigada. Maria Zé, vamos lá. Olha, eu acho que o Odete também já disse tudo. É a missão. Mas se nós que já estamos na doutrina temos um maior conhecimento, também já temos uma maior sensibilidade e um maior respeito por todo o trabalho que está a ser efetuado. Porque não é fácil, a Odete sabe, e há pessoas muito mal educadas, funcionárias, que até agridem os idosos e coisas que nem vale a pena falar. E nós, como espíritas, quando vamos para reagir, já pensamos um pouco. Espera lá e temos que dar contas daquilo que estamos a fazer. Por isso não é uma missão fácil. Temos que doar amor, que é o que muitas pessoas não compreendem. Não é trabalhar por receber o ordenado ao fim do mês. É trabalhar com amor, com carinho, com respeito, porque um dia nós supostamente poderemos estar no mesmo estado que as pessoas estão e também queremos ser respeitadas e também queremos afetos. E é nesse sentido que a missão não é fácil. Mas se fomos chamadas, não foi por acaso, foi porque tínhamos que cumprir. Com certeza. Não é fácil, mas é possível. E com esse anúncio do muito. Cristo, a gente entende esses caminhos. A gente entende
o que precisa ser feito, o que precisa ser vivido e como tem que ser vivido. E que não adianta a gente fazer para o outro diferente do que a gente quer para nós, porque volta para nós. Pode não ser agora, pode ser depois, mas tudo, como Emmanuel disse, tudo vem para o reajuste. Se a gente se coloca em desarmonia com as leis, a gente sim tem que se reajustar. E com todo esse entendimento que a gente tem, a gente precisa fazer de coração mesmo. Fazer com o coração, que esse é o anúncio, o grande anúncio de Cristo para nós. Fazer com o amor. Trazer a lei do amor para nós, né, para as nossas vidas. Obrigada, Zé. Diga, Odete. É assim, eu não já trabalho ali há muitos anos, eu nunca vi nenhuma colega nem ninguém agredir nenhum idoso. E é assim, nós também quando vamos para tratar deles, mesmo que eles nos batem, eles também alguns são, e pronto, nos batem. Eu uma vez tive um velhote que foi buscar a bengala lá ao quarto e eu vinha com uma idosa de cada lado do braço e ele, acho que já batia na mulher dele, e então queria-me mandar com a bengala. Eu é que chamei a minha colega e ela foi lá atrás, agarrou o senhor, eu disse para a Antónia, agarra o senhor Armando, mas agarra-o na bengala, mas agarra-o, porque senão ele ao mandar com a bengala caía, porque perdia o equilíbrio. Então é assim, a minha opinião sobre isso é que nós, quando se dedicamos àquele trabalho, tem que ser mesmo com muito amor, porque eles já são velhinhos, eles estão doentes e somos nós que somos postas ali para os ajudar e para cuidar deles. Então quem não quer fazer aquele trabalho tem que desistir, ou senão, como eu uma vez levei o caso à direção, vão fazer testes psicotécnicos, que devia de ser, porque eu também fiz, para ver se dão para aquele trabalho ou não. E isso é que devia de ser especificado. Mas a entidade patronal não quer saber nada disso. E aí é que está mal. Agora, o apoio domiciliário é diferente, é trabalhar mesmo com os mais pobres, com famílias. É desde o zero, ou seja, do sem-abrigo à alta sociedade. E, no entanto, é muito mais gratificante do que lá dentro, porque na instituição nós temos tudo para tratar deles e em casa não. E daí eu e a minha colega, a Fernanda, chegámos a ir comprar o gel e alguidares para cuidar deles. E isso é muito mais gratificante. Eu a semana passada disse à Dona Hilda que ia à terra e ela disse-me, leva-me contigo. E eu disse, eu não, já lá vou tão poucas vezes, o que é que eu lhe faço? Isso é bom ouvir isso. Aí está a doação do amor. É fazer com essa renúncia. Por isso que o pastorino falou aqui, né? Essa é uma condição para que a gente veja aonde está o nosso estágio espiritual, né? Não olhar para tudo isso como se fosse para nós, contra nós. Tudo é para o nosso melhoramento, tudo é para o nosso crescimento. E é isso que o Cristo vem nos anunciar. Essa parte eu vou dizer o que eu sinto. Eu não queria que se eu chegar a velhinha e a necessitar de ajuda, já não quero que ninguém faça aquilo que eu não fiz ao outro, mas gostava que me ajudassem como eu faço, ou seja, como eu me entrego ao outro, nesse sentido de doação, de ajudá-los. Adorava. Não é exigir, atenção, não é exigir, é uma doação, pronto, gratificante também era para mim se sentisse que estava a receber, como é que eu ia dizer, a ter um atributo daquilo que eu dei. Não igual, mas mais ou menos. Isso devia ser, eu ia-me sentir muito feliz. Mas é isso que Jesus nos mostrou, que é fazendo ao outro que a gente vai receber
E depois veio São Francisco e disse, é dando que se recebe. Sim. Então, tudo que a gente fizer vai voltar para nós na mesma proporção. Sim. Assim seja. Assim seja. Obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigada aí, Mica, Odete, Maria José, por esses depoimentos, para que a gente possa nos olhar aí para ver em que condições a gente está quando a gente se coloca em relação ao outro, que é exatamente isso que o Cristo vai vir nos ensinar com a sua chegada aqui na Terra. A deixar de olhar para nós mesmos, achar que tudo é para nós ou é contra nós, a que a gente possa viver as nossas missões ou provações sem queixas, né, sem murmurar, para que a gente possa olhar para cada oportunidade oferecida como uma chance a mais de subir nessa esfera espiritual, nesse caminho a qual estamos e temos que trilhar para chegar aonde ele chegou. E que o silêncio, aí como se fez a Zacarias, possa ser o nosso sotaque aí, uma marca que mostre que a gente já consegue ter essa humildade de não querer ser melhor que ninguém, não querer fazer mais do que ninguém, mas que sim, estamos à disposição do que vier, ou do que for importante, do que se apresentar nas nossas vidas, seguindo aí esses preceitos que o Cristo vai trazer como esse exemplo vivo da perfeição. É isso. Felipe, tá no mudo? Só para cruzar aqui estas informações com o texto, o texto diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade. E nós também podemos ser anjos na terra, ser enviados de Deus na terra. Portanto, todos esses cuidados com os velhinhos, todos esses cuidados de carinho para com o outro, estamos a ser mensageiros do amor de Deus. E, portanto, se ser anjo é ser mensageiro, se nós também doamos amor, também somos mensageiros e, por consequência, também somos anjos. A ideia é que nós, sendo anjo na terra, possamos anunciar a vinda do amor do Cristo para quem necessita. E é isso que é verdadeiramente importante para os fragilizados, para os marginalizados, para os doentes, para aqueles que não conseguem, para aqueles que acham que o amor não é para eles, que a vida não é para eles, que as oportunidades não é para eles. Cabe a nós, enquanto espíritas e cristãos, trazermos essa bandeira, essas Galileias nossas no nosso comportamento, nos nossos atos, nas nossas palavras, ou seja, trazermos em nós as marcas do Cristo, né? As marcas da Galileia. Aí. Nica, Era só para confirmar à Odete que, de facto, nós recebemos aquilo que damos, porque o meu pai aturou-me, como vocês devem saber, isto lá para trás não era nada fácil de lidar. E ele resignou-se aos filhos que teve, mas a esta em particular e não só. E de facto agora ele tem uma família preocupada com ele e tem a entrega da família, porque ele próprio também sempre se entregou aos filhos
como homem falhou um bocadinho em relação à minha mãe, mas como pai não. E então tenho tido esse feedback e pode estar segura que não é que eu esteja a fazer o que faço por aí, mas de facto a vida trata de colocar as coisas no seu devido lugar e de facto aquilo que fazemos de bom e de menos bom, a isso não nos chafamos. Pronto. É do bom, mas do menos bom também. Por isso, a gente saiba abrir os braços também e deixar que essa coisa aconteça, não é? Também temos que deixar, porque eu reconheço que o meu pai também, agora, nesta circunstância, o deixar que as filhas lhe façam, o mesmo que as senhoras lá vão fazer, também é um ato de humildade da parte dele. E também está a ser um exemplo para nós. Pronto, e isto é tudo a tal pescadinha de rabo na boca. É sempre. Estamos sempre a aprender uns com os outros. E a vida é assim. E quem não consegue aprender, de facto, é quem perde mais a oportunidade de dar o tal passo em frente. E lembrar que a misericórdia divina é justamente boa e boamente justa. Que a gente possa ter essa fé, essa confiança e receber esse anúncio do Cristo em nós, se abrir para Ele, para o que vem aí. Tem muita coisa boa pela frente. E sabe que quem levanta a mão por último faz a prece, né? Eu pensei que era porque quem fala mais é que tem que fazer a prece, mas pronto, tudo bem. Porque eu podia levantar muito a mão e nem dizer grande coisa. O problema é que Você depois faz para nós, Nica? faz. Ah, obrigada. Isso é uma graça para mim. Então, vamos já com o coração um bocadinho mais reconfortado, porque estas noites de facto também são um amparo para todos nós, para além de ser uma forma de nós crescermos e de entendermos melhor tudo aquilo que esta simplicidade que Jesus nos quis mostrar faça mais sentido nas nossas vidas e nas vidas dos outros. E assim, agradecendo a vós que estão aqui comigo deste lado e aos irmãos que do lado de lá também nos ajudam, pelo menos a termos o equilíbrio necessário e discernimento, e ao Pai que nos criou e ao nosso irmão maior que tem a paciência de nos governar. E assim, agradecidos e felizes, damos por encerrado este NEP de hoje. Que assim seja.